A nossa situação financeira estava horrível, péssima. E a gente tinha uma pasta lotada de conta para pagar, e assim, vamos pagar essa, deixa essa. Aquela história de, bom, tem 3 contas de luz, vamos pagar uma para não cortar. E aí um dia ele chegou em casa e me pediu a pasta para me dar todas as contas. Eu falei, como assim? Me dá todas as contas, que eu recebi um dinheiro e eu vou pagar tudo. E hoje a gente não tem nenhuma dívida em atraso. Dinheiro aparece às vezes para mim do nada. E hoje eu estou numa situação que eu tenho dinheiro que eu recebi de trabalho, está em cima da minha cômoda ali. Tenho mais problema de conta vencida. Faz 4 anos que eu tomo medicamento. E já tive muitas crises, muito pânico quando eu tentei parar com o medicamento sozinha. Eu ativei o A da saúde. Menina, eu dormi a noite toda. Anos, eu não sabia o que era isso, Bruna. Eu consigo dormir sem o medicamento. Eu me libertei, assim, dos 2 remédios. Dos 2 medicamentos para dormir e o medicamento de manhã para depressão. Ainda tem mais. Tem um relacionamento com a minha filha, que a gente brigava muito. Acabou. É uma harmonia geral. Seja muito bem-vinda ao nosso super evento de Feng Shui. Eu sou a Bruna Veiga e nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar como que é possível você harmonizar a tua casa para atrair mais prosperidade financeira, saúde e harmonia familiar. Ou seja, eu vou te mostrar como que harmonizando a tua casa você pode emagrecer, sair das dívidas, resgatar a harmonia familiar, acabar com as brigas e discussões dentro de casa, salvar o teu relacionamento, seu casamento, encontrar forças e meios para tirar os teus projetos que estão engavetados lá há anos do papel, não depender financeiramente ou emocionalmente de outras pessoas e destravar diferentes áreas da tua vida. E eu imagino que você possa aí estar pensando que isso parece bom demais para ser verdade, né? Ou não consegue entender como é que a tua casa é capaz de gerar tudo isso na tua vida e, sinceramente, eu também acharia isso se não tivesse acontecido na minha vida e na vida de tantas outras mulheres que antes estavam desanimadas, desacreditadas, não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel, nem energia elas tinham, e depois de aplicar esse exato método que eu vou te mostrar aqui nesse evento, elas deram a volta por cima e conseguiram harmonizar a casa delas, tendo essas transformações que elas mesmas vão te contar. Financeiro totalmente quebrado. Eu não tinha dinheiro pra nada, Bruna, nada. Em uma semana eu fiz o que eu fazia em... Ai, sério, Bruna, em um mês. Eu saí da cama, saí da depressão, minha autoestima elevou, eu tive um amor pela minha casa, uma vontade, uma sede. Eu emagreci 13 quilos até agora. Em 3 meses eu emagreci 8 quilos. Tenho enxaqueca desde que eu tinha 5 anos, que eu me lembro. 5 anos. Eu vou fazer 56 anos. Eu não tive mais nenhuma enxaqueca. Fiz 4 casas e com a pandemia ainda faltavam casas para vender. Faltavam 3. Aí uma ele vendeu. E nesse meio tempo, Bruno, ele já vendeu as outras 2. E já vendeu as 4. Agora, semana passada, eu com um sobrinho meu, a gente começou a fazer um projeto, que já fazia tempo que esse projeto estava engavetado. E a gente deu andamento ao projeto. Queria te agradecer muito, porque eu tava praticamente sem noção das coisas, só caindo em depressão, só adoecendo. Nunca mais eu tive mais problema de cabeça, nunca mais precisei tomar remédio nenhum. E não é só o caso da Maria, que segundo ela falou, ela estava totalmente quebrada financeiramente. Em uma semana ela fez o que ela fazia em um mês. Ou a Flávia, que saiu da depressão, elevou a autoestima e ainda emagreceu 13 quilos. A Márcia, que também emagreceu. A Fátima, que não teve mais enxaquecas. A Regiane, que montou o espaço holístico que ela sonhava há tantos anos. Ou a Gilvânia, que nunca mais precisou tomar remédio para depressão depois de aplicarem o que eu ensinei para elas e que agora eu vou ensinar para você. Existem vários outros casos, como por exemplo da Andressa. Ela contou aqui pra gente, ó, meu filho de 9 anos sempre teve muitos pesadelos, só conseguia dormir no meu quarto ou no sofá-cama da sala. Depois que ela fez os ajustes, aplicou os ensinamentos, no mesmo dia ele conseguiu dormir no quarto sozinho. Tem também o caso da Adriana Paz. A minha aluna, ela falou, ó, financeiramente pulei do 10% para 70%. Em momentos ruins da pandemia, meu esposo teve trabalhos significativos, permitindo que ele saísse do Serasa. Fazia anos que ele tentava e nunca conseguia. Tem também a Sônia. A Sônia, olha que mensagem mais linda. Ela é uma aluna minha de 64 anos e ela explicou aqui que ela tá fascinada com a nova mulher que tá surgindo dentro dela. E você não precisa escolher necessariamente uma área para elevar as energias. Você pode
elevar diferentes áreas, como por exemplo a Jaqueline, também minha aluna, ela explicou, ó. Aí vocês vão me perguntar, você já percebeu alguma mudança? Muitas! A primeira foi até inesperada. Sou separada há 13 anos e agora consegui me dar a oportunidade de conhecer melhor outra pessoa. Estou em um relacionamento. A minha relação com a minha filha mais nova mudou da água para o vinho. Estou investindo em um outro negócio para melhorar as finanças. Resumindo, abri meu coração para buscar paz e harmonia para o meu lar e encontrei um pote de bênçãos. E antes que você comece a pensar que isso não é possível para você, talvez porque você ainda não sabe 100% o que é o Feng Shui, ou acha que é alguma coisa muito técnica, muito mística ou confusa para que você mesma consiga aplicar na tua casa. Se você acha que tem alguma coisa a ver com alguma religião e não quer mexer com isso. Se você acha que precisa ter algum conhecimento mais técnico de arquitetura, uma noção de decoração. Se você acha que você vai precisar gastar muito dinheiro ou que precisa se dedicar muito tempo para conseguir aprender isso, ou até mesmo se você acha que isso não vai fazer tanta diferença na tua vida, antes mesmo de você começar a se questionar sobre essas coisas aí, eu vou pedir um favor para você. Você pegar essa vozinha chata que tá aí dentro da tua cabeça, falando que não é possível, que você não é capaz, pega ela e deixa de lado por alguns minutos e eu convido a te escutar, só que de coração aberto, até o final desse vídeo, e aí depois mesmo você tira suas próprias conclusões. Tamo combinado? Antes de eu te falar mais sobre a minha história, eu quero falar pra você de forma bem resumida aqui, porque eu não sei se você tá no lugar certo. Então vou te explicar pra quem que é esse evento. Para quem tem problemas financeiros, para quem tem problemas familiares, questões familiares, para quem tem problema no relacionamento, com o filho, no casamento ou conflitos dentro de casa, para quem quer ser uma melhor mãe, melhor esposa, mulher, quem quer criar harmonia dentro do seu lar, para quem quer ter mais saúde, disposição e ânimo e por fim, para quem você que quer proporcionar essas coisas não só para você, mas para todos que moram com você, filho, filha, marido, mãe e as pessoas que você ama. Então, se você viu que esse evento é para você, agora você pode estar se perguntando: será que isso é uma coisa nova? Esse tal desse Feng Shui é uma modinha? É uma coisa que surgiu agora? E eu quero te falar de algumas das pessoas que usam isso na vida delas. A Ana Maria Braga, o Faustão, a Ivete Sangalo, a Julia Roberts, a Cher, Madonna, George Clooney e, como se não bastasse, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, o Bill Gates, criador da Microsoft. Nossa, Bruna, mas então esse negócio aí é coisa de famoso, de ator da Hollywood. Como é que eu vou harmonizar minha casa? O que eu tô fazendo aqui? Relaxa, tá? É 100% possível você, do jeitinho que você tá aí hoje, mesmo que você não seja uma atriz de Hollywood, aplicar essa técnica na tua casa também. Quer ver só? Eu vou te contar como é que foi que eu descobri isso. Que eu não sei se você sabe, talvez você possa ter se confundido aí, mas eu também não sou atriz de Hollywood, não. Chegou um momento da minha vida que eu tava frustrada com aquela sensação de viver sempre altos e baixos. Na minha saúde, nas minhas finanças, no meu relacionamento, na minha vida em geral. Eu não sei se você já se sentiu dessa maneira, mas eu sentia que a minha vida era uma verdadeira montanha-russa. Uma hora eu tava lá super bem, prosperando financeiramente, bem no meu relacionamento, parecia que as coisas estavam indo, começando realmente a caminhar, aquela sensação de agora vai dar certo, agora vai, ninguém me segura. E aí de repente, brum, tudo desmoronava, travava. O que eu achava que ia dar certo não vingava e aí eu precisava recomeçar tudo do zero de novo. E não era por falta de competência minha, mas por questões que pra mim parecia que estavam fora do meu controle. Eu sentia que eu tava travada, muito vulnerável a tudo que acontecia na minha vida, independente das minhas atitudes. Então, financeiramente falando, num período de uns 10 anos, eu vivi muitos altos e baixos. Tinha fases que eu tive uma empresa que faturava 70 mil reais por mês, com uma margem de lucro super legal. Aí depois disso eu tava trabalhando numa chapa de lanche de domingo a domingo. No final do mês ganhava menos que o meu funcionário. Isso que ele ganhava uns 1.500 por mês. Tive uma época que eu viajei durante 9 meses com a minha namorada vivendo só de rendimento, na boa, lá na Tailândia. E depois tive épocas que eu tive que passar nos fundos da casa da minha avó, morando de favor, para conseguir me manter. E além disso, tinha épocas que eu até ganhava bem, só que parecia que o dinheiro não parava na minha mão. Era gente precisando de dinheiro emprestado, de ajuda, conta inesperada, até do bueiro surgia conta para pagar. E eu tinha uma sensação de não conseguir ver a cor do dinheiro. Enfim, tinha várias situações na minha vida financeira que pareciam que estavam totalmente fora do meu controle. E aí, como eu me sentia sem controle de nada nas minhas finanças, isso me causava muita ansiedade.
E eu não sei você, mas quando eu fico muito ansiosa, eu tendo a descontar isso na comida. E aquela montanha-russa que era financeira, acabava refletindo numa outra montanha-russa na minha saúde. E aí eu vivia aquele famoso efeito sanfona. Uma época eu tava lá pesando uns 60 quilos, na outra tava beirando os 80. E aí isso destruía a minha autoestima. Eu tinha vontade zero de cuidar da minha aparência, de me cuidar. Tinha uma época que eu só usava moletom pra disfarçar, né? E aí as minhas amigas, elas me chamavam pra sair e eu não ia porque tinha vergonha. Eu tinha vergonha das minhas roupas, tinha vergonha do meu cabelo, eu tinha vergonha da situação que eu tava. E aí, inevitavelmente, isso se refletia onde? No meu relacionamento. Por quê? Eu não me sentia nem um pouco segura. A minha autoestima, ela tava no pé. E aí eu comecei a descontar isso na minha namorada, né? Essa falta de autoconfiança, eu projetava isso nela. Porque quando você não tá bem com você mesma, você não consegue se relacionar com as outras pessoas. Não rola. Primeiro você tem que ficar bem com você pra você conseguir se relacionar com as pessoas ao seu redor. Você precisa se amar primeiro pra conseguir se relacionar com outras pessoas, amar e ser amada por outras pessoas. E se tem uma coisa que eu não fazia nessa época, era me amar. Eu não conseguia nem imaginar o que era me amar. Eu não sabia. Pra mim isso era incabível. E aí tudo me irritava, tudo me abalava, tudo me deixava totalmente nervosa, insegura. E aí começou a vir aqueles pensamentos, né? Será que tá me traindo? Será que a gente ainda se ama? Será que a gente tá junto ainda só porque a gente tá acostumada? E vários pensamentos desse tipo. E aí, óbvio, não demorou muito, a gente terminou o nosso relacionamento de 7 anos. Nessa época eu sentia como se minha vida fosse um navio afundando, parecia que tava tudo desmoronando, assim, uma área puxando a outra, e eu não sabia nem onde me segurar pra parar de afundar, pra parar de ir mais pra baixo ainda. E aí, o que era pior? Ir pro trabalho ou voltar do trabalho? Eu ia pro trabalho todo dia me questionando, né? No caminho lá, eu ia dirigindo, me perguntando por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Eu tô indo, acordando cedo, indo pra um lugar que eu não gosto, com um salário que não me satisfaz, não me agrada, não é o que eu acho que eu mereço. E aí, depois eu voltava do trabalho agoniada, de ter que voltar pra casa já pensando que eu ia brigar com a minha namorada, ou pior, que a gente ia chegar lá e fingir que tava tudo bem. Mas a gente sabia, claramente, não tava nada bem dentro de casa. A gente não queria estar lá. E eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, pro universo me mostrar algum jeito, alguma oportunidade, algum caminho de sair disso. E eu não sei se você sabe, mas tudo que a gente vibra demais pro universo, ele escuta. E é por isso que eu acho que você não tá aqui por acaso, né? Então foi um dia, eu tava lendo um livro sobre chakras no aplicativo da Amazon, e aí logo que eu terminei o livro, isso já era umas 2 horas da manhã, apareceu aquelas sugestões de próximas leituras. E nessas sugestões apareceram 2 livros sobre um tal de Feng Shui. E eu achei isso meio estranho, porque eu já tinha ouvido falar sobre Feng Shui. Mas pra mim, eu achava que Feng Shui era alguma técnica de arquitetura, de decoração, e eu não sou arquiteta nem decoradora. E aí eu não entendi por que tava me sugerindo aquilo. E aí eu continuei procurando outras sugestões de livro indicados pra mim, e continuava aparecendo Feng Shui. Aí eu falei, opa, vou dar uma olhada nisso aí, né? Quero entender por que tá aparecendo pra mim. E aí na hora que eu baixei uma amostra de Feng Shui, fiquei fascinada. Eu virei a noite lendo sobre o assunto, procurando mais e mais e mais. Eu queria saber tudo sobre o Feng Shui. Tanto que a Bárbara acordou depois de umas 6, 7 horas da manhã, eu ainda tava lendo sobre o assunto e falei pra ela, meu Deus, tô apaixonada. Ficou até um pouco com ciúmes, mas depois ela entendeu que era o Feng Shui, né? Mas nessa hora, eu vi não uma luz no fim do túnel, eu vi um holofote no fim do túnel, eu vi o sol no fim do túnel. E por que disso? Porque eu descobri que eu ia poder eliminar as energias que estavam dentro da minha casa, ao meu redor, me travando, e harmonizar a minha casa para atrair muito mais prosperidade financeira, saúde e harmonia, que era tudo que eu tava precisando. E aí, óbvio, né, eu não esperei nenhum dia pra começar, eu fiz aquilo da minha prioridade total e tive resultados que eu nem imaginava que eu poderia ter com Feng Shui. A minha vida, ela se transformou em todos os aspectos. Retomei meus projetos, me encontrei profissionalmente, o meu relacionamento se transformou, tanto que esse ano a gente tá completando 11 anos juntas, e a minha vida financeira foi a que teve o maior salto, assim. No começo eu fiquei até meio assustada, porque até gente que tava me devendo há muito tempo, que eu já nem contava mais em receber aquele dinheiro, me procurou lá, Bru, me passa a tua conta aí pra eu te pagar. Investimento valorizando, oportunidades profissionais em coisas que eu realmente amava, enfim, foi surreal de bom.
E aí eu fiquei apaixonada com esse novo universo e tudo que ele estava gerando na minha vida. E óbvio, comecei a compartilhar isso com as outras pessoas que eu amava. E nessa hora aconteceu uma coisa muito engraçada. Minha mãe, minha irmã, minha tia, elas me ouviram, viram o que estava acontecendo na minha vida e aí, óbvio, foram buscar sobre o assunto, né? Queriam harmonizar a casa delas. Só que, quanto mais informação elas buscavam para fazer lá na casa delas, mais confusas elas ficavam, estavam totalmente perdidas. E aí, como forma de ajudar elas, eu comecei a me perguntar: qual foi a maneira que eu apliquei o Feng Shui na minha vida, tive resultados tão extraordinários em tão pouco tempo e resumi isso em 4 fases. Eu fiz um passo a passo para que elas pudessem aplicar isso na casa delas, de forma tranquila e prazerosa, né? Porque para mim, o Feng Shui é isso, eu entendi ele como a terapia do nosso lar, um complemento para as outras terapias que eu fazia. Então não tem como ser uma coisa estressante, né? Não pode. E aí, o mais curioso de tudo isso foi o seguinte: eu comecei a compartilhar não só com elas esse passo a passo, mas também no meu Instagram para os meus amigos, e aí eu me surpreendi demais, porque eu comecei a receber uma enxurrada de mensagem de pessoas que nunca tinham nem sequer ouvido falar sobre Feng Shui, que estavam vendo meus vídeos, aprendendo, aplicando e tendo transformação na vida deles. E aí o Feng Shui gerou mais uma baita de uma transformação na minha vida. Fez eu encontrar o meu propósito. Eu comecei logo a trabalhar com isso e em pouco tempo eu já não tinha mais agenda para atender todo mundo que me pedia. Eu tive que aumentar em 5 vezes o valor da minha consultoria e mesmo assim não tenho vaga para atender todo mundo que me pede. Eu tenho que literalmente recusar cliente, dizer não. O que teoricamente é uma coisa ruim, né? Mas é um baita de um reconhecimento do meu trabalho, é uma valorização. Coisa que eu jamais imaginei sentir antes. Eu era totalmente frustrada na minha vida profissional. Eu te falei agora há pouco, né? Só que, para não ter que deixar de atender ninguém e não deixar ninguém de fora que realmente tenha o interesse em harmonizar as casas, eu estruturei melhor esse passo a passo para que eu pudesse replicar ele para o maior número possível de pessoas. E a partir desse momento, isso se tornou o meu propósito de vida: ensinar o Feng Shui de forma simples, clara e objetiva para que qualquer pessoa consiga harmonizar a sua casa e atingir o máximo das 9 áreas da sua vida: sucesso, trabalho, saúde, relacionamentos, família, criatividade, espiritualidade, amigos e prosperidade financeira. Agora, você deve aí estar se perguntando, né? Como que isso acontece? Por que a minha casa pode travar a minha vida ou proporcionar o que eu desejo nessas diferentes áreas? Como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira: a nossa casa, seja ela grande, pequena, alugada, casa própria, morando sozinha ou com outras pessoas, independente da situação, o local que a gente convive, ele é o reflexo de nós mesmos, é a materialização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente das nossas crenças. Cada coisa que está dentro da sua casa, você escolheu ou aceitou estar lá. E aí é o seguinte: apesar dos objetos não se comunicarem verbalmente com a gente, assim como as pessoas fazem, os objetos, eles estão sim constantemente se comunicando com a gente. Todos os objetos ao nosso redor. Para aí e dá uma olhada nos objetos ao seu redor. Todos eles estão te comunicando alguma coisa. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Por exemplo, podem ter objetos falando, dando sinais de que você não é capaz, você não vai conseguir, você não é suficiente, você não é merecedora, você não é próspera. Só que com simples ajustes nos móveis, na posição dos móveis, das decorações da nossa casa, a gente consegue mudar a maneira como tudo ao nosso redor está se comunicando com a gente, fortalecendo a gente ao invés de travar a nossa vida. Como é o exemplo da minha aluna Jussiara, que com uma correção dos móveis da casa dela, teve esse resultado aqui, ó, que ela vai te contar. Tive problema de depressão profunda e logo depois eu tive a síndrome do pânico. E eu não conseguia pegar metrô. Depois que eu fiz a correção da minha sala para a posição de comando, eu comecei a sair mais sozinha. E esse final de semana, para mim é uma vitória. Eu fui até o Brás e peguei metrô sozinha. Eu me senti assim, uma vitoriosa. Consegui. Me senti, eu fui e falei assim, eu vou e vou conseguir, e eu consegui. E aqui, nesse caso da Jussiara, a gente tá falando de uma correção que ela não precisou comprar nenhum móvel novo. Ela não precisou fazer nenhuma reforma na casa dela. Ela simplesmente reposicionou aqueles móveis que ela podia e corrigiu com o espelho os móveis que ela não tinha espaço para mudar de lugar. E com esses ajustes, ela começou a se sentir mais segura e autoconfiante.
Não é maravilhoso? Isso é a harmonização dos ambientes. É uma questão de você viver em sintonia. Se você quer ser próspera, quer ser saudável, como é que você vai fazer isso numa casa, num ambiente que tá te sintonizando? Na escassez, na angústia, nos medos. Não tem como, né? Vou te dar aqui alguns exemplos para que você já comece aí, ó, colocar em prática. Observar já na tua casa o que pode estar te influenciando, se essas coisas estão te influenciando positivamente ou negativamente. Então pega o caderno aí, já anota e vamos ver. Primeira coisa são os livros. Quantos livros a gente compra, ganha, tem em casa e nunca leu? Quando você foi lá comprar ou ganhou esses livros, obviamente a intenção era de ler eles, certo? Só que aí, por algum motivo, preguiça, correria do dia a dia, não ter gostado das primeiras páginas do livro, ele acabou ficando lá, né? Acabou não lendo o livro. Tem essa situação, né? Se você tiver essa situação de livros que você não lê na tua casa, o que isso gera? Bom, além disso ser um bloqueio energético, que eu vou te ensinar melhor, mais detalhado lá na aula 2 desse evento, eles estão ali mesmo que inconscientemente te comunicando algumas coisas. Por exemplo, que você não é capaz de ler um livro até o final, que você não é comprometida, que você joga dinheiro no lixo, que você nunca termina aquilo que você começa e coisas do gênero. E aí você começa a assumir essas coisas do livro e depois isso começa a se replicar para as outras áreas da tua vida. O segundo exemplo são os potes vazios. A energia da comida, ela tá muito relacionada com a nossa prosperidade financeira. Você vai ver mais sobre isso na aula 3 do nosso evento. É a principal energia que a gente precisa para se manter vivo, ativo, saudável, disposto e, consequentemente, produzindo o nosso máximo. E aí, quando você entra na tua cozinha e aí você se depara com um monte de pote vazio ou quase vazio pela metade, assim, o que esses potes estão te comunicando? Que você é pobre, que você vive sempre no limite, que nunca falta, mas também não sobra, né? Que você só tem o suficiente para viver e por aí vai, coisas desse tipo. Então perceba aqui, ó, vou colocar até uma imagem na tela para você ver a diferença da sensação que os potes cheios e os potes vazios dão na nossa casa. Você tá conseguindo perceber aqui o que eu tô te explicando? Como que as coisas se comunicam sim com você, por mais que não seja verbalmente, sem a gente perceber, tudo ao nosso redor tá se comunicando? Vou te dar mais um exemplo, tá? São os espelhos recortados. Quando você se olha diariamente num espelho que você não se enxerga por inteiro, né? Por exemplo, você enxerga a tua cabeça recortada, ou você se enxerga aos pedaços, uma parte do braço pra cá, outra pra lá. Não preciso nem reforçar que isso está te comunicando, né? Eu acho que aqui, nesse ponto aqui do vídeo, você já deve estar pegando a ideia do que eu quero te passar aqui. E aí, não é de se surpreender, né? Que você comece a se sentir aos pedaços, sem cabeça para você resolver os teus problemas, tuas questões do dia a dia, sem cabeça para tomar decisões. E também não são só os espelhos recortados, mas também os espelhos que distorcem a nossa imagem, ou espelhos manchados, espelho quebrado. Tudo isso vai transformando a maneira como você se enxerga. Porque a única maneira como a gente consegue se enxergar é ou olhando uma foto nossa, ou se olhando no espelho. Então, pensa aqui comigo, ó. Como que isso molda a maneira como a pessoa se vê, literalmente e figurativamente. Se todos os dias ela acorda e se vê num espelho que distorce a imagem dela ou que corta a imagem dela. Bom, eu poderia aqui, ó, ficar o dia inteiro te falando de várias coisas que provavelmente você pode ter aí na tua casa e que também podem estar comunicando coisas que estão te afetando negativamente, como por exemplo, documentos, agendas, cadernos, exames, plantas mortas, objetos quebrados, imagem dos quadros que você tem na tua casa, fotos e por aí vai, muita coisa que está se comunicando com você. Mas enfim, vamos seguir aqui no contexto da aula, que eu ainda tenho aqui, ó, muita coisa para te ensinar. Então, como que essas coisas que eu comentei se refletem na sua casa e na sua vida? Elas estão se comunicando silenciosamente, como eu te mostrei até agora, e moldando as tuas crenças e os teus sentimentos, as tuas vibrações e as energias dos moradores.
E aí, consequentemente, isso vai tornando isso numa casa que tem brigas constantes, insônia, nada dá certo, a vida não caminha, aquele sentimento de que tá tudo embolado, tudo estagnado, sentimento de agonia, desânimo, cansaço extremo, insegurança, doenças, problemas financeiros, dependência financeira, dependência emocional. Por quê? Todos os objetos estão comunicando isso para os moradores da casa. Então, assim, ó, se você sente alguma dessas coisas, provavelmente a tua casa ela ainda não está harmonizada. E aqui eu tô te falando somente das situações mais visuais, né? Livro, quadro, pote, espelho, documento, tudo isso é muito visual. Só que chega uma hora que começa a ficar tão insustentável a desarmonia da nossa casa que isso começa a se refletir na estrutura da casa. Rachadura, vazamento, mofo. E esses são sinais de que a tua casa ela já tá pedindo socorro para você. Eu tenho um caso de uma aluna minha que ela comentou que ela percebeu assim: Bruna, eu percebi que eu precisava harmonizar a minha casa quando eu vi que a minha casa tava chorando. Episódio algum mês atrás na minha casa, que foi um vazamento na área de serviço, meio que cozinha, assim. E aí vieram várias pessoas olhar o vazamento e ele falou assim, é fantasmagórico, a gente não tá entendendo de onde vem, o apartamento de cima não usou nada, aquelas coisas assim. E aí eu lembrei que naquela semana eu tava muito preocupada com umas questões financeiras. Mas muito mesmo, eu tava angustiada, eu chorava às vezes, e nem sempre eu sou assim, mesmo com muitos problemas, eu não fico tão angustiada. Aí, como ninguém descobriu o que era, eu comecei a colocar no Google assim, por que a casa chora? Porque uma das pessoas que veio, a síndica, quando veio ver a minha cozinha, falou assim, a sua cozinha chorou, porque parece mesmo que chorou pelo vazamento. Chorando, Bruna? Como assim? Como é que uma casa chora? Exatamente. Tinha um vazamento na casa dela que simplesmente não tinha explicação nenhuma. Ela consertava e o vazamento voltava. Até o encanador falou que aquilo não era normal. E eu não sei se você sabe, mas vazamento nas casas estão totalmente relacionados com instabilidades financeiras e também instabilidades emocionais. E isso não tem nada a ver com a organização, com a decoração ou com a limpeza da casa. Vou te dar o meu exemplo. Lembra que eu te contei agora há pouco que teve lá uma época que eu me sentia como a minha vida inteira estivesse afundando, que eu não sabia nem onde me segurar? Então, nessa época, eu morava numa casa mega arrumada. Pra você ter noção, qualquer momento que você chegasse lá na casa, você jamais ia encontrar um copo sujo na pia, uma roupa fora do armário. A limpeza ela era sempre impecável, organização, tudo bem certinha. Só que, apesar de estar tudo organizado, eu sentia que ela era uma casa vazia, não de móveis, tinha tudo, tinha cama, tinha sofá, tinha armário, louça, tudo que eu precisava para viver lá, tinha. Só que não tinha nada que estava me conectando com a casa. Os mesmos móveis e decorações que eu coloquei nela quando eu me mudei, ainda estavam lá no mesmo lugar depois de 5 anos que eu estava morando lá. Ou seja, não tinha nenhuma conexão, nenhuma emoção, as coisas só estavam lá, igual a mim, só tava indo e voltando pro meu trabalho, indo e voltando na minha vida, vagando. Então pensa em 5 anos, quanto da sua vida muda ou deveria mudar, né? E ainda depois eu descobri que isso gera energia estagnada, tava bloqueando a minha vida, essas coisas paradas lá. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Por que eu tô te falando tudo isso? Que apesar de organizada e decorada, a casa ela não estava harmonizada. Ou seja, ela refletia exatamente como eu estava me sentindo lá. Ela era uma imagem de tudo certo por fora, só que vazio por dentro. E a minha casa, ela também chorava nessa época. Eu lembro, assim, que tinha uma parede que ela se descascava inteirinha, sem razão nenhuma. A gente arrumava, lixava, arrumava o telhado, pintava de novo, dava 2 meses, tava tudo escorrido de novo, a parede descascando, era assim, ó, desesperador ver aquilo. Ou seja, tem momentos na nossa vida que a gente até consegue, né, manter as nossas aparências, a gente tá insegura, tá com medo, tem uma confusão mental, só que as pessoas ao nosso redor, a gente coloca um sorriso lá no rosto, as pessoas nem imaginam o que tá se passando na nossa vida, né? Só que tem momentos que a coisa ela fica tão feia, tão insustentável, que isso começa a se refletir na nossa aparência. Ou seja, no jeito que a gente se veste, na maneira da gente se cuidar, e a casa é a mesmíssima coisa. Algumas situações que são mais extremas, como que é o caso da Mariane, que te mostrei aqui agora, a casa dela ali já estava chorando.
Mas tem situações que ainda mantém as aparências, a casa ainda tá tudo certinho, tudo organizadinho, tudo limpinho, mas quem mora ali na casa, quem cuida da casa, sente que a energia ali não tá boa, né? Você já sentiu alguma coisa assim? De não saber explicar, mas achar que tem alguma coisa errada na tua casa ou algum cômodo da tua casa que não tá com a energia boa? Nessa hora, geralmente as pessoas ainda não sabem por onde começar, o que fazer, mas elas já sabem que elas precisam fazer alguma coisa, porque elas já não se sentem bem ali naquele espaço. Elas se sentem extremamente cansadas, muita briga dentro de casa, insônia, uma insatisfação muito grande dentro da pessoa e não sabe nem explicar o porquê. E eu te digo que isso acontece provavelmente porque existem energias estagnadas, bloqueios energéticos, sugadores de energia, situações que fazem a energia da tua casa escapar, ou seja, questões menos visuais. Só que fica tranquila, tá? Porque a gente vai avançar nisso juntas sim nas próximas aulas aqui do evento. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir acompanhar e entender, tá? Mas a questão é que eu gosto de começar pelo básico para garantir que todo mundo consiga me acompanhar, independente do nível de conhecimento de Feng Shui, e aí a gente vai avançando juntas aqui, tá? Pode ficar tranquila quanto a isso. Bruna, descobri que a minha casa não tá harmonizada. O que eu vou fazer agora? Bom, lembra que eu te falei, né? Que a nossa casa é o nosso reflexo? Então agora você tem 3 caminhos que você pode percorrer. O primeiro é mudar a tua mentalidade, a tua postura. Você começar a se fortalecer para que você comece a influenciar a energia negativa da tua casa. É que nem você conviver assim com uma pessoa negativa do teu lado. Ou você começa a ser afetada por essa pessoa e começa a ficar negativa também, ou você se mantém positiva até que essa pessoa também comece a pensar e vibrar como você. Uma coisa é certa, alguém vai vencer, alguém vai converter o outro e começar a enxergar o copo mais cheio, mais vazio. E sinceramente, se manter com os pensamentos elevados, com foco no positivo, com alguém que você convive 5, 6 horas por dia, é fácil. Só que agora se você dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, toma café com ela, almoça com a pessoa, toma banho, muitas vezes até trabalha com a pessoa, haja força para você se manter vibrando nas coisas positivas, né? Então eu falei tudo isso por quê? Porque você dorme na tua casa, toma café da manhã na tua casa, toma banho na tua casa, às vezes você trabalha em casa também. Então como é que você vai se manter forte dentro de um ambiente que só te puxa para baixo? Bom, mas você ainda tem mais 2 opções, né? Então vamos lá. A segunda opção é você mudar os sinais que a tua casa tá constantemente te enviando. Ou seja, você vai harmonizar a tua casa para ela começar a te fortalecer ao invés de sugar as tuas energias, mudar o padrão vibratório da tua casa para fortalecer tuas crenças limitantes e as tuas fraquezas. Mas também não adianta nada você ir lá harmonizar toda a tua casa e você continuar levando estresse, negatividade, reclamação, energia negativa para dentro da tua casa. Vai remar contra a maré, né? Mas você ainda tem a terceira opção, que é fazer uma combinação dessas 2 opções anteriores. Ou seja, fortalecer as tuas energias pessoais e, em contrapartida, também fortalecer as energias da tua casa. Você muda a tua mentalidade, muda a tua postura e fortalece tudo isso harmonizando a tua casa, eliminando todas as energias negativas do teu redor, corrigindo as situações que fazem a energia escapar da tua casa e, por fim, elevando a energia dela com coisas que vão te fortalecer diariamente. E é justamente essa terceira opção que eu tenho proposto aqui em todos os meus conteúdos, todos os meus vídeos, no meu curso e principalmente aqui nesse evento que você está participando. Legal, Bruna. Essa opção 3, ela me parece trabalhosa. Então, que vantagens que eu vou ter com tudo isso aí? Todas essas que eu te mostrei nos casos das minhas alunas que te contaram aqui, que elas aplicaram isso na casa delas, na vida delas, e tiveram tantas transformações que você tá vendo ao longo desse vídeo. Eu tinha muitas dores no corpo, dor de cabeça, não dormia bem à noite. Eu deitava com dor, levantava cansado, não tinha energia. E já fui sentindo as melhoras. Acabou a dor de cabeça, acabou a dor no corpo. Eu tô fazendo acompanhamento com oftalmologista, né, por causa do problema de cataratas e o grau do meu olho foi diminuindo, né. E agora em novembro também, até os exames de sangue que eu repeti, porque eu tenho pressão alta e eu tomo remédio para colesterol. Esse último exame que eu fiz em novembro diminuiu todos
os níveis de colesterol dos meus exames. O meu relacionamento tá maravilhoso. Nossa, aqui em casa, assim, não só eu e meu esposo, eu e minha família inteira, assim, tá uma bênção. Nossa, assim, tá fluindo bastante, assim, a gente brigava muito em casa e agora não tá tendo mais, discussões, nada. As minhas diárias não estavam todas preenchidas. Conheci você em maio e aí de cara já arranjei um emprego de carteira assinada. As coisas estão fluindo, né? Escolhendo essa opção 3 de harmonizar a vida pessoal delas e a casa delas, elas conseguiram ter independência financeira, parar de depender de remédios, sair da depressão, dormir melhor, acabar com as dores, desconforto no corpo, trazer mais união para a família delas, melhorar o diálogo dentro de casa, fazer os projetos caminharem, saírem do papel, se sentirem mais dispostas, saíram das dívidas, ter mais paz de espírito, se sentiram mais seguras, em paz, enfim, destravar as diferentes áreas da sua vida e realmente começar a vida que você deseja e que você merece. E o mais importante de tudo, proporcionar isso para as pessoas que você ama também, porque afinal de contas você vai estar harmonizando a casa delas, o ambiente onde elas convivem também, e isso inevitavelmente vai se refletir na vida delas, podendo ajudar um filho ou uma filha a se desenvolver melhor nos estudos, no trabalho, ajudando a tua família a prosperar financeiramente, fazendo um lar de carinho, de respeito, de equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro. Eu tava com um filho, acho que uns 2 anos e meio desempregado. A energia dele tava lá no pé. Tal dia apareceu uma vaga numa loja, que eu já estava estudando Feng Shui. Aí eu disse pra ele, tu vai e essa vaga é tua. Já tá empregado. Passou, acho que uma meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos assim, ele me manda uma mensagem dizendo, ai mãe, procura minha carteira de trabalho em tal lugar lá, porque a gerente gostou da minha entrevista e precisa da minha carteira de trabalho para mandar para o escritório, não sei o que. Meu esposo faleceu, agora segunda-feira vai fazer 1 ano, né, que ele faleceu. Eu senti que a minha casa tava como nós, doente, e eu senti que eu não conseguia voltar para casa. Daí apareceu a Bruna. Queria ter conhecido uns 3 anos antes. Parecia que faltava mais vida. Sônia, eu acordava às 13h30, 4 horas da manhã e não tinha jeito, né? Aí agora eu consigo dormir um tempo mais longo, sabe? Eu me sinto muito bem, nossa. É mais leve dentro de casa, vontade de ficar. Oi? Tem vontade de voltar para casa? Sim, e aconselho as pessoas que estão num processo de luto, num processo de dor, ou processo de sofrimento, de qualquer tipo de situação. Harmonize as pessoas, harmonize a tua casa, né? E conheçam a Bruna. E aqui é bem importante eu ressaltar uma coisa. Não importa se hoje você sente conexão com o celular ou não, se você se sente uma estranha dentro do ninho, aquele lugar que você vai só para dormir. Harmonizar é para criar essa conexão ou criar mais conexão. Bom, até aqui eu te ensinei a diferença entre uma casa harmonizada e uma casa não harmonizada. E como que isso se reflete na sua vida, podendo travar diferentes áreas ou podendo propulsionar os resultados financeiros, sua saúde física, mental, emocional e os teus relacionamentos e projetos. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar quais são as etapas do meu método de Feng Shui e por que ele funciona tão bem para qualquer tipo de casa e para as pessoas com qualquer nível de conhecimento atual de Feng Shui. Nessa próxima aula, eu vou te mostrar todo esse passo a passo para você não correr o risco de se perder no meio do caminho, buscando informações que te confundam, pulando etapas ou até fazendo coisas que não tragam resultados para você, que só te façam gastar tempo, dinheiro e se frustrar. Lembra que eu te falei lá da minha mãe, das minhas tias que ficavam totalmente perdidinhas quando tentavam harmonizar a casa delas sozinhas? Então, não quero que você corra esse risco, que isso aconteça com você, né? Então, na próxima aula, eu vou te mostrar o passo a passo detalhado de como harmonizar qualquer ambiente. E sabendo disso, você nunca mais vai passar pelo aquele sentimento de que tem alguma coisa te segurando, te bloqueando, só que você não sabe nem o que fazer para mudar isso. Você nunca mais vai sentir que qualquer outra coisa tá no controle da sua vida e que você tá à mercê das coisas que te acontecem, ou pior,
do que os outros escolhem para você. E vai aprender exatamente o que você precisa fazer para parar de sofrer com aquele sentimento de ver alguém da sua família passando por alguma situação difícil, desafiadora, seja financeiramente, emocionalmente ou até em questões de saúde, e aí você ficar com aquele sentimento de que não pode fazer nada para ajudar quem você ama. Então fica de olho que quarta-feira, 8 horas da manhã, eu vou te mandar o link dessa aula por e-mail e nos grupos do WhatsApp. Enquanto isso, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo e ele vai te dar acesso à comunidade exclusiva do nosso evento lá no Facebook. E eu te convido a deixar um comentário lá me dizendo o que você está achando desse evento e se você já observou alguma daquelas situações que eu comentei com você nessa aula. Um quadro, foto que te tragam sentimentos de dor e tristeza, alguma insegurança ou confusão, os potes vazios, plantas doentes, objetos quebrados, documento, agenda, caderno, qualquer coisa que te prenda a um passado de dor e sofrimento, ou até mesmo rachaduras, vazamentos e mofo. Só que você ainda não precisa fazer nada com isso, não tem que se desfazer nada, tá? Só abrir o teu olhar para tua casa e começar a perceber o quão cercada das situações que podem estar prejudicando você estar hoje dentro da tua casa, tá? Observa isso e me conta lá na comunidade. Eu quero saber o que você está aprendendo e o que você achou dessa nossa primeira aula. Isso é extremamente importante para mim, porque é assim que eu ganho energia, motivação para continuar levando essa mensagem para o mundo e continuar com a minha missão de levar todo esse conhecimento transformador até vocês. Eu vou ler todos os comentários e vou fazer o possível para responder o máximo deles que eu conseguir, tá? Então, eu te vejo na próxima quarta-feira na nossa segunda aula do nosso evento. Tô te aguardando lá. Eu não conhecia nada de Feng Shui. E eu estava, assim, passeando, né, pela internet, procurando alguma coisa diferente para fazer. Eu havia saído de uma escola que eu era diretora e alguns problemas de saúde, que graças a Deus, assim, não foi nada muito grave, mas eu me assustei na época, pandemia, essa loucura toda, né? Que mexeu muito com a cabeça, né, das pessoas. E aí eu também havia comprado um apartamento, que era o meu sonho, e eu tenho um grupo de amigas que a gente se reúne cada mês na casa de uma. É um grupo muito bacana. E então eu queria, assim, um lugar que eu pudesse receber as pessoas, um apartamento aconchegante e tal. Aí comecei a procurar umas coisas na internet. E aí eu vi uma outra pessoa falando sobre o Feng Shui. Mas sabe quando, assim, não rola? Você não deu, não criou uma sintonia bacana. Continuei procurando. Aí você apareceu. E aí você apareceu com esse rostinho leve. E eu vi confiança na sua fala. E isso foi fundamental. Eu vi uma confiança. E aí eu me apaixonei. E isso foi me encantando cada vez mais. E eu aprendi, né, com isso tudo, que o Feng Shui é um estilo de vida, é uma proposta de vida. Né? E isso vem fazendo total diferença na minha vida. Eu estava num processo um pouco deprimida, cansada, exausta de trabalho. E não só pelo trabalho na minha função de direção. Eu cuido da minha ex e nunca ex-sogra, né? Eu me separei há 14 anos, mas eu moro de parede meia, né? Eu moro na frente da casa dela, desde que me casei, então... E a gente sempre teve um relacionamento muito bacana, ela sempre me ajudou, e agora ela tá fazendo hoje 97 anos. Hoje. Parabéns pra ela, manda um beijo pra ela. E ela agora, né, numa idade avançada, eu não podia deixar na mão. E a pandemia mexeu mais com a cabecinha dela. Eu fiquei 6 meses sozinha, sem cuidadora, sem ninguém. Então, foi ficando um peso, né? Minha filha indo para a faculdade, num período de pandemia. Nossa, foi muita coisa. Então, eu estava muito mexida. Então, eu precisava de um up, sabe? Eu precisava de uma coisa diferente. E a gente presa dentro de casa. E aí foi isso. Você trouxe luz. Ai, que delícia. Você trouxe luz. E que traz ainda muita luz pra gente. Eu me encantei com o que você estava propondo. E era aquilo que eu queria. Eu queria harmonizar a casa, eu queria um ambiente melhor, acolhedor.
Eu queria me sentir bem aonde eu estivesse, sabe? De início foi isso. Só que eu ganhei muito mais. Aí eu comecei o processo na minha casa. E aí eu descobri muita coisa que estava travando a minha vida. Eu descobri muitos bloqueios. Eu desocupei um sótão inteiro. Mandei no início, lembro, umas fotos. Eu enchi minha garagem de caixa, de bolsa. Era muita coisa parada no sótão que eu nunca coloquei a mão. E eu comecei a arrumar minha casa desde o portão, que fazia barulho, o jardim que precisava dar uma repaginada, e porta com coisas atrás, e porta com defeitinho aqui e ali. Foi um processo de muita mudança. E de muito resultado, porque eu sou uma pessoa leve hoje. Eu tinha um peso, sabe? Eu sentia um peso. Eu tinha um sorriso no rosto, mas eu me sentia pesada. Hoje eu sou leve. Sou leve, eu consigo sorrir mais, sabe? E sorrir com felicidade mesmo, não é para agradar ninguém, não. A minha casa era tudo muito... eu sempre gostei muito de arrumar a casa, né? Plantinha, quadro, tapetinho. Mas, e aí? Né? E eu gosto de receber as pessoas. E às vezes eu ficava me questionando, eu recebia poucas pessoas na minha casa. Tudo bem que eu tinha uma jornada de trabalho de 7 da manhã às 10 da noite. Eu entendo isso. Mas mesmo assim, sabe aquilo que te incomoda? Depois disso tudo, depois do Feng Shui, de harmonizar, de fazer algumas mudanças na casa, algumas curas, tudo direitinho, eu recebo muita visita, tanto na minha casa quanto no apartamento. Nos dois. Não foi só no apartamento que era o meu sonho, não. Nos dois. Hoje as pessoas me procuram mais. São minhas amigas, mas sabe aquilo que eu ia na casa delas, mas eu queria receber. Então hoje elas me procuram mais, eu recebo mais visitas. Principalmente no apartamento. Todas as pessoas que entram no apartamento elogiam que se sentem bem. Sábado aconteceu isso. Não, sábado não, sexta. Aconteceu isso. E eu lembro que era exatamente na nossa primeira... Foi isso que você me falou, né? Eu perguntei por que você está querendo harmonizar. Aí você falou, eu quero que as pessoas entrem na minha casa e se sintam bem. A intenção é harmonizar o apartamento, que eu quero mudar. E sabe quando você quer entrar para um lugar que tenha paz, que você se sinta bem, que as pessoas, ao entrarem no apartamento, se sintam acolhidas? É isso que eu quero. Isso é muito gratificante, não tem preço. Ai, que delícia. E você se sente bem? Como é que você se sente lá? Aqui. E a minha filha de 19, lembra que eu te contei que ela era um pouco resistente, não acredita muito em certas coisas? Hoje ela faz o que muitas alunas falam para você. Hoje ela pergunta, isso pode no Feng Shui? Isso tá aqui, tipo, pendurado, ou aqui nessa posição por conta do Feng Shui? Agora ela pergunta. Ai, que legal. E escolher de acordo com o que precisa. E antes ela era resistente, ela tirava sarro, ela ignorava, o que ela fazia? Ela só achava bobagem. Hoje ela dá voto de confiança. Hoje ela pergunta, hoje ela colabora. Também não tem como ser diferente. A vida da mãe dela se transformando. Ela que não é boba de ficar para trás, né? Verdade. Então, depois do apartamento, de conseguir o que eu queria, que era harmonizar o apartamento e as minhas amigas gostarem, né, de estar comigo, aquela coisa toda e tal. Aí aconteceu que a Bárbara falou, né? Eu sou uma pessoa separada há 14 anos, e a Bárbara ainda brincou, falou assim, não me lembro qual foi a conversa que a gente teve naquele primeiro encontro, e a gente falando sobre isso, e eu com a cabeça até assim, mais baixa, né? Eu abaixava muito a cabeça, depois eu assistia. Eu não tinha pretensão na época de arrumar ninguém e tal, eu conversava com algumas pessoas assim, muito ingenuamente. E aí a Bárbara brincou e falou que eu ia arrumar uma pessoa, né?
E foi. E aí eu tô namorando desde março. É uma pessoa maravilhosa, é artista também e tal. Então, assim, tem muita sintonia, né? Tem muito a ver e muito bom. Muito bom. Tá sendo muito bom. E agora, depois de um desafio seu, eu estava no processo de reabrir o meu ateliê, né? De voltar com as pinturas de artesanato e tal. Eu fiz lá o primeiro desafio, né? Fiz a minha cartinha e tal, vibrei bastante. E aí eu estou recebendo mais alunas, cada dia, cada semana mais uma aluna, e está sendo próspero, tá uma maravilha. Eu tinha muitas dores nas pernas, dor lombar, hoje eu não tenho. Eu dormia, eu rolava na cama. Aí que a gente entende, né? Quando eu lembro do meu quarto antigo, porque eu desmontei o quarto, quando eu lembro do meu quarto antigo, faz total sentido minhas dores. Eu brinco que eu não dormia, eu fritava na cama, né? Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E eu não tinha posição. Então não era um sono reparador, não era. Eu acordava cansada, aquela coisa toda, cheia de dor ainda. Hoje eu durmo a noite toda. Ainda teve um relacionamento com a minha... Tanta coisa boa que acontece que a gente se perde. Ainda tem mais. Tem um relacionamento com a minha filha, que a gente brigava muito, mas assim, não é brigar não. Mas assim, aquelas coisas ranhetas de mãe e filha, né? Que às vezes uma não concordava com a outra e ficava resmungando. Acabou. É uma harmonia geral. Hoje, a minha cabeça é outra, sou outra pessoa. Isso não tem dúvida. Você imaginava a tua vida se transformando dessa maneira, assim? Não, eu achei que eu ia ter uma casa bonitinha, arrumadinha, decorada, bonitinha, que as pessoas iam achar lindinha. Eu não tinha ideia do que era direito Feng Shui. Quando eu entrei, que eu descobri que vai muito além disso, né? Que vai desde do nosso interior, né? Enfim, nossa, mudou minha vida. É difícil uma comunidade, né, de internet hoje, né, e todo mundo se conectar, ainda bem, não dá um probleminha. Você tá de parabéns, eu acho que você só atrai energia boa, graças a Deus, que Deus te ilumine para que você continue assim, né, então, assim, quando você tira uma live também para puxar a orelha, vem na hora certa. A gente precisava de puxão de orelha. É igual a mãe cuidando, né, dos seus filhos, a galinha cuidando dos seus pintinhos. E a gente tem que abaixar a cabeça e ouvir, você tá certa. Tá certa, é isso aí, lindo de ver. Eu sou o tipo de pessoa que sei escutar. Sim. Então eu te escutei. Falei, não, então vamos lá. Então não é assim. Então calma. Então, muita coisa também que eu já fiz, às vezes eu nem mandei a foto, porque eu sei que tá certinho, porque eu aprendi. Eu falei assim, não, isso aqui faz todo sentido, tá bloqueando, pronto. Né? Algumas curas, realmente, quando a gente fica em dúvida, aí eu tiro foto e, por exemplo, da área faltante, de colocar os espelhos, isso eu tirei foto e mandei lá no início e tal. Então, assim, isso realmente é bom, a gente precisa desse apoio, esse apoio é importante, de validar, né? De vocês validarem as nossas curas, né? As nossas arrumações todas. Então, é importante. Agora, tem detalhes que é muito óbvio, a gente aprende, a gente fica nítido depois que a gente estuda, né? Que a gente vai vendo. Então, fica tranquilo, a gente começa a arrumar com mais tranquilidade, com facilidade. E você leva esse conhecimento, né? Que é a diferença entre você contratar uma consultoria e aprender. Agora, se você se mudar de casa, semana que vem, você sabe harmonizar a tua casa. Exato. A minha amiga já não tá pedindo ajuda? Será que ela tá me traindo? Será que a gente tá junto só porque a gente tá acomodada? E eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, pro universo me mostrar algum caminho, algum jeito, alguma oportunidade de sair daquilo. E eu não sei se você sabe, mas tudo que a gente vibra demais Só que, com simples ajustes nos móveis, na decoração da nossa casa, a gente pode mudar a maneira como